essas são as questões de processo penal que eu, professor Ricardo Maia, trabalhei, né, montei para que fossem aplicadas no simulado. A primeira questão, pensando sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri trata-se de um órgão do Poder Judiciário com competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, tendo como uma das suas características a soberania dos vereditos. Esse diapasão é correto afirmar que os jurados julgam de acordo com a sua íntima convicção, conforme a análise pessoal dos argumentos trazidos pelo Ministério Público e pela defesa técnica. Esse é o texto de reflexão. Sobre o tema, é correto afirmar que a resposta está na letra E. Os jurados estão amparados pelo sigilo das votações, sendo certo que, quando forem manifestar seu julgamento, farão de forma sigilosa no interior da sala secreta, onde de forma escrita responderão os quesitos formulados em células opacas, onde não é possível a sua identificação. Então, é o artigo que dá o respaldo, artigo no Código de Processo Penal, que dá respaldo à Constituição no que diz respeito à aplicação da soberania dos vereditos. Ok? Na verdade, o artigo do CPP obedece o mandato constitucional. Tem aí os artigos do Código de Processo Penal. 2. A segunda vem um caso concreto. Caio foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa com a narrativa dos fatos, inclusive não sendo indicada qual seria a idade da vítima. Logo após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade da compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento, poderia buscar a letra A é a resposta correta, a rejeição da denúncia, podendo o Ministério Público apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou oferecer posteriormente nova denúncia. Então, a denúncia inepta é aquela que não preenche os requisitos do artigo 41, tá? Está aqui os requisitos do artigo 41, tá? E a hipótese de rejeição da denúncia. Ok? Muito bem. 3. Mais um caso concreto. Gabriel, funcionário público do Tribunal de Contas do Ceará, foi vítima de um crime de injúria, sendo a ofensa relacionada ao exercício de sua função pública. Optou, porém, por nada fazer em desfavor do autor da ofensa. Ocorre que a chefia imediata de Gabriel, inconformada sobre o domínio e revoltada com desrespeito, compareceu à delegacia e narrou o fato para a autoridade policial, que instaurou o procedimento e fixou o prazo inicial de 20 dias para as investigações. Após 19 dias concluídas as investigações, o delegado se prepara para apresentar relatório final. Ao tomar conhecimento dos fatos, Gabriel procura seu advogado para assistência jurídica. Aqui é uma questão que trabalha a jurisprudência. Aqui no caso, jurisprudência do STF. E a resposta é a letra C. O inquérito policial não poderia ter sido instaurado pela autoridade policial sem a concordância do ofendido, considerando a natureza da ação penal do crime investigado. Nós sabemos aí o enunciado súmula 704, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal dos crimes por honra do servidor público em razão desse exercício de suas funções. Então, sendo ação pública, o Ministério Público depende de representação. Sendo ação privada, o ofendido tem que constituir um advogado e mover a ação. E aí o mesmo se aplica ao inquérito policial. O inquérito policial não pode ser instaurado se não houver ou representação ou notícia, crimes, pedido de instauração de inquérito por parte do ofendido. 4. O delegado de polícia não possui poder de arquivar o inquérito policial,
cabendo exclusivamente ao juiz essa possibilidade. Entretanto, o juiz só arquiva o inquérito se houver requerimento do promotor de justiça. Entretanto, tal requerimento deve ser fundamentado e o juiz deve apreciar tal fundamentação antes de decidir pelo arquivamento. Então, aqui é um texto introdutório, né, sobre o arquivamento do inquérito policial. Podemos afirmar que, aqui já é uma questão doutrinária, letra C, caso o juiz discorde dos fundamentos elegidos pelo promotor por ocasião do pedido de arquivamento, deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que, por sua vez, se insistir no arquivamento, deverá o juiz acatar o pleito do Ministério Público e determinar o arquivamento do inquérito, que poderá vir a ser desarquivado caso surjam notícias de novas provas. Nós temos aqui o artigo 28 do CPP, ok? Lembrando que a atual redação do 28 do CPP está suspensa em razão de liminar na ação direta de inconstitucionalidade. Então, aplica-se ainda o antigo 28 do CPP. Essas são as questões e as respostas.